E aconteceu depois dessas coisas, que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Por favor, diga para mim o nome dos 2 filhos de José. Como é que são o nome deles? E um deu parte a Jacó e disse: eis que Jacó, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Verso 5: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Como aparecem o nome dos 2 filhos de José, agora no verso 5, como aparece no 3? 1, 2 e 3. Efraim e Manassés, desculpa, os 2 primeiros nomes, como aparecem no verso 5? Efraim e Manassés. Vamos lá no 3, 1, 2 e 3? Pronto, vamos ficar por aqui, você vai entender o porquê eu frisei essa parte do nome dos meninos no primeiro verso que lemos e no último verso que lemos. Porque a gente está falando de um contexto patriarcal. As coisas eram muito austeras, muito colocadas assim com muito rigor. E esse assunto de quem nasce primeiro é um assunto tão importante, envolve tantas coisas, a bênção da primogenitura, privilégios e direitos espirituais, sociais, familiares, financeiros. Era uma coisa séria demais. Era uma coisa tão séria que você precisa fazer uma menção adequada dos nomes. Se você tem 2 meninos, você vai mencionar o nome dos 2 meninos que você tem, você precisa mencionar o nome do primogênito primeiro. É por isso que quando nós começamos a ler esse texto, eu mostrei para você como a Bíblia apresentou para nós esses 2 meninos. Apresentou-os como Manassés e Efraim. Isso indica que quem é o mais velho? Vamos de novo, quem é o mais velho? Você pode fazer melhor, quem é o mais velho? Então esses 2 meninos, Manassés e Efraim, eram filhos de José, aquele governador do Egito. Então José, como governador do Egito, ele teve 2 filhos. Passou um tempo, muitos conhecem a história, e o pai de José vem morar com ele no Egito, Jacó. Jacó era aquele sobre quem repousava a bênção que Deus entregou primeiro a Abraão, que passou para seu filho Isaque, e agora repousa sobre Jacó. Uma aliança que Deus instituiu com os patriarcas, que começou em Abraão, passou para Isaque e agora repousa sobre Jacó. Pastor, qual é a condição social de Jacó? Vamos lá, ele está morando de favor, essa é a sua condição social. Ele saiu da sua terra, porque houve uma grande fome, veio com algumas dezenas de pessoas para morar de favor no Egito, junto com o seu filho que tornou-se governador, num episódio épico da Bíblia que todo mundo conhece. Mas o fato é que ele é um estrangeiro. Ele em si próprio não é um homem de grandes posses não. Ele vive ali de uma maneira razoavelmente recatada. Óbvio, ele é filho do governador do Egito, mas ele tem ali um contexto simples, por assim dizer. Ele não tem nada a ver com a realeza, majestade, grandeza, poder do seu filho. Ele vive um outro contexto e uma outra realidade. Contudo, ele detém um poder espiritual, uma autoridade que foi passada para ele através desta bênção que eu lhe falei, que começou em Abraão, foi para Isaque, agora repousa sobre Jacó. E o velho Jacó ficou doente, e a notícia da doença do velho Jacó chegou ao seu filho José, governador, e ele fez o que muita gente aqui já fez. Papai está doente, chamou os meninos, falou: vamos visitar o vovô, porque o vovô está mal. Quantos aqui já fizeram isso? Muitos. Pega os filhos, você percebe que o pai, o avô, o bisavô, né, estão começando a dar ali os sinais da despedida, então vamos visitá-lo. José está, portanto, naquela posição muito confortável de quem gerencia as coisas, organiza as coisas, então ele coloca tudo no seu devido lugar. Chama seu filho mais velho Manassés,
Põe ele na frente, porque o mais velho vai andar sempre na frente. Põe seu filho mais velho na frente, seu filho mais novo atrás, e vamos visitar vovô. Vovô está doente, mas mesmo doente, vovô vai abençoar vocês, porque vovô tem uma bênção. Vovô tem aliança com Deus, vovô tem coisa com o pai. Então vovô vai abençoar vocês. Agora, que tipo de bênção José espera que Jacó derrame sobre os seus filhos? Eu vou chamar essa bênção de confirmação. Qual é o nome da bênção? Muitas vezes você e eu já saímos da nossa casa e a nossa maior expectativa é de que Deus pudesse fazer isso, liberar uma bênção de... Porque você desenhou uma coisa, então você disse, eu trouxe como eu desenhei, e Deus libera uma bênção de... Eu apontei mais ou menos que vai ser assim, desse jeito, termina assim, fecho por ali, meu ano acaba assim. Eu trago para Deus uma linha embaixo, escrito assim, Jeová, assinar por favor. E aí Deus vai dar a bênção, dar confirmar. Só que naquele dia, Deus tinha decidido, tinha contado para o seu homem de confiança, que a bênção não ia ser de confirmação, a bênção ia ser de retificação. Deus não ia ratificar o projeto de José, Deus ia retificar o projeto de José. Só que nós pensamos que o melhor que Deus pode fazer por nós é confirmar as coisas do jeito que a gente trouxe. Mas o melhor que Ele pode fazer por nós é modificar o jeito que você trouxe, para você sair daqui com as coisas do jeito que Ele sempre quis que estivesse. Se alguém pode levantar as mãos, eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. Talvez você pensou que tudo que Deus poderia fazer por você era confirmar as coisas para o jeito que elas já estavam sendo encaminhadas, direcionadas. Mas Ele me trouxe hoje aqui para dizer, não me realoque, não me aloque nessa posição tão subalterna. Eu não sou um carimbo, eu não sou uma assinatura. Eu estou dando os melhores desfechos e os melhores caminhos para uma história que você pensou que ia ser de um jeito, mas eu vim dizer que vai ser de um outro jeito, e Ele é muito melhor, muito melhor. Aleluia. Então basicamente é o seguinte: entramos como na casa do vovô, com Manassés como o filho mais velho, esperando receber uma bênção que confirme isso, que ele é o primogênito e terá os maiores direitos. Efraim como filho mais novo, vai ter uma bênção para ele também. Da forma como entramos, será a forma que saímos. Mas naquele dia, os dois entraram de um jeito e literalmente saíram de outro. Eu vou ficar com o pessoal lá do fundo. Eles entraram de um jeito e saíram de outro. Eu estou crendo que eu entrei aqui de um jeito, mas vou sair de outro jeito. Porque o que Deus quiser reposicionar, eu estou aberto para que Ele reposicione, reorganize. Eu sou uma linha editável. Eu estou aqui para Deus mexer do jeito que Ele quiser. Quando os meninos entraram na casa de Jacó, a Bíblia diz que Jacó se esforçou, se ajeitou na cama, chamou os meninos, vem para cá. Olhou para José, começou a fazer um discurso bacana, de patriarca, de homem de Deus. Mas de repente ele olha para José e fala uma coisa que ninguém esperava. Ele disse assim: José, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito são meus. Peraí. Você já viu o avô tomar filho dos outros assim? Ele olhou para o filho dele e falou assim: os teus 2 filhos, eu estou tirando ele de vocês. Eles são meus. Efraim e Manassés são meus. Peraí. Como era o nome dos meninos? Mas quando Jacó abriu a boca e disse: eu estou puxando eles para mim, eu estou trazendo eles para debaixo da minha asa, eles agora estão debaixo da minha bênção e são da minha descendência. Ele abriu a boca e inverteu a ordem do nome dos meninos. Ele disse: Efraim e Manassés são meus. O primogênito precisava ser mencionado na frente, sim ou não? Mas quando Jacó abriu a boca, ele inverteu a ordem dos nomes. Claro que José olhou para aquilo e pensou: papai está indo mesmo.
já está até trocando as bolas. Não, papai não está trocando as bolas, ele está acertando as coisas. Pastor, só tem um jeito das coisas do jeito que você colocou aí mudarem. Só tinha como mudar se os meninos voltassem para o ventre da mãe deles e a ordem do nascimento fosse alterada. É aí que você está errado. É quando você pensa que algumas regressões, algumas situações precisam voltar até o seu ponto de origem para serem mudadas. E Deus me trouxe para dizer: não, aconteceu desse jeito, mas eu vou fazer acabar de outro jeito. Ah, mas se eu ainda estivesse lá. Não tá, você está aqui em São Paulo, e é aqui que Deus vai botar tudo no lugar. Ah, mas se eu ainda tivesse aquele capital. Não tem mais, mas é com esse que você tem que Deus vai colocar tudo no lugar. Ah, mas se eu ainda estivesse no exterior. Não está mais, você está no Brasil, mas é aqui que Deus vai levantar a tua vida. Deus não precisa que as coisas voltem ao ponto zero. Ele vai pegar do ponto que está. Eu preciso de alguém para crer. Pega na mão, segura a mão de alguém do teu lado e diga assim: Deus está assumindo agora do ponto que está. A partir de agora é com Ele, é com Ele, é com Ele, é com Ele, é com Ele. Agora olhe. Preste muita atenção. Preste muita atenção. Porque essa mudança, eu disse ela vai desdobrar em muitas coisas. Muitas. Isso aqui não é teatro. Não estou te mostrando no teatro. Isso é uma mudança real. Jacó inverteu a ordem da bênção na vida dos meninos. Então isso aqui vai desdobrar em muita coisa, por toda a vida deles. Ok? Mas começou aonde? Aqui, ó. Antes de que Jacó fizesse qualquer movimentação física, o primeiro indício da mudança saiu da sua. Você consegue entender que tudo aquilo que ainda vai se desdobrar, tudo aquilo que você ainda vai ver com os olhos, tudo aquilo que você ainda vai colocar a mão, tudo aquilo que você vai ainda colocar o pé, tudo aquilo que ainda vai em rede social, tudo aquilo que ainda vai parar no papel, tudo aquilo que ainda vai parar na conta, tudo aquilo que ainda vai ser assinado, tudo isso que ainda vai se desdobrar de maneira física, documentar e etc. Tudo isso tem um ponto de origem, e esse ponto de origem está na boca de quem tem autoridade. Então levante a tua mão, ei Lagoinha Alphaville, ouça a voz de Deus na noite desse dia. Amanhã tem documento, enquanto não tem documento, está na boca de Deus, já está valendo. Semana que vem sai decisão do juiz, mas enquanto não sai decisão do juiz, se está na boca de Deus, já está valendo. Quem está a 1000 quilômetros de você não vai chegar para o jantar, mas se estiver na boca de Deus, já está valendo. Quem estiver no Japão não chega a tempo de tomar café da manhã com você, mas se Deus essa noite disser, ele volta para casa, então já está valendo. Eu não vim aqui jogar conversa fora, eu vim aqui ser boca de Deus. Há um tempo para que as coisas se desdobrem, mas se Deus disse, já está valendo. Agora vamos falar do susto dos meninos? Porque os meninos entraram ali, filhos do governador. Saíram dali, filho do vovô que morava de favor. Vou repetir. Como é que os meninos entraram ali? Filhos do... Saíram como? Filho do vovô que morava de... Ah, essas trocas que às vezes acontecem e parecem um grande prejuízo.
Existem coisas que Deus às vezes nos propõe que parecerá que você de fato está perdendo muito. Perdendo o apadrinhamento, perdendo crédito, perdendo moral, perdendo network, perdendo visão, perdendo isso. Mas o Senhor me trouxe para dizer: ou eu te chamo e você vem para os meus braços para ficar debaixo das minhas asas, ou você continua confiando nos teus governadores por aí, ou você aceita aparentemente perder para ganhar muito mais e vir para debaixo da minha asa e da minha sombra, ou você para de confiar nas tuas antigas e velhas plataformas para aprender a caminhar sobre as águas comigo, ou você vai continuar se fiando nas mesmas pessoas e nas mesmas coisas de sempre. Tem que dar um passo, tem que dar um passo. Eu já vou te adiantar, alguém vai olhar para você e vai dizer: é louco, você trocou o governador pelo vovô, você é louco, você trocou isso por aquilo, você é louco, você abandonou aquele círculo de amizade que você fechava negócio toda semana naquele happy hour. Mas eu fiz uma troca que alguém está achando burra, mas que vai dar fruto no final. Deus nunca perde para ninguém. Manassés, melhor, Efraim e Manassés são meus. Eu estou assumindo eles a partir de agora. Eles vão entrar na minha linhagem. Pastor, onde isso deu? Onde deu? Valer. Vai procurar saber o nome das 12 tribos de Israel. Quando você procurar saber o nome das 12 tribos de Israel, você vai se deparar com duas lá: Efraim e Manassés. Se Efraim e Manassés tivessem permanecido na linhagem de José, eles seriam filhos do governador do Egito, mas não seriam cabeças das tribos de Israel. Porque algumas trocas não parecerão tão interessantes agora, mas o futuro demonstrará que obedecer foi a sua melhor. Alguém ainda está por aí, por favor? Aleluia! Atenção, porque aqui eu encerro. Jacó chama os meninos. Os meninos estão diante de Jacó e José já sabe, ele conhece o protocolo. Papai vai lascar a mão na cabeça dos moleques agora e vai abençoar eles. José vai fazer o que todo pai faria: agir de maneira protocolar, cerimonial. A bênção maior está na mão direita. Aonde está a bênção maior? Não, você precisa fazer muito melhor que isso. Aonde está a bênção maior? Aonde está a bênção menor? Então o que José vai fazer? Aquele que no entendimento de José é quem vai receber a bênção maior, José vai colocar na direção da mão direita de Jacó. Quem ainda está aí, diga amém. Então quem é que está aqui na direção da mão direita de Jacó? Manassés, que é quem na cabeça de José merece a bênção Aí José vem e coloca Efraim na direção da mão esquerda de Jacó. Porque na cabeça de José o protocolo, a natureza, a ordem biológica, as circunstâncias, os fatos, tudo dizem: para esse é o menor. Ele é maramacheia. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Está tudo posicionado do jeito que alguém achou que você merecia. Você não percebeu? Abre um pouquinho para mim aqui, querido. Abre um pouquinho. Você foi colocado por algumas pessoas em algumas posições de acordo com aquilo que elas achavam que você merecia. Então eu vou botar ele aqui porque o tamanho dele é aqui. Eu vou colocar ele aqui porque a competência dele vai até aqui. Não sendo filho de quem ele é, vou colocar ele aqui. Não tendo histórico, eu vou colocar ele acolá. E as pessoas vão posicionando a gente de acordo com aquilo que elas pensam que é conveniente e adequado ao que a gente merece e que o nosso futuro espera para nós. Nesse exato momento havia duas coisas que poderiam acontecer. A primeira delas seria Jacó olhar para José e dizer assim: troca a posição dos meninos. Você os posicionou do jeito errado.
Mas Jacó optou por fazer uma segunda coisa, e eu gostei muito mais. Ele deixou os meninos exatamente na posição que alguém os colocou. E ele movimentou as mãos. Não é cena, não é ceninha não. Literalmente o que aconteceu na Bíblia foi isso aqui. Estava aqui quem deveria estar aqui, e aqui quem deveria estar aqui. Se Jacó simplesmente levanta as mãos assim, ele confirma. Mas eu já te expliquei que aquele dia não era de confirmação, era de retificação. Então Jacó simplesmente fez o quê? Eu queria que você segurasse a mão da pessoa que está do seu lado. Chega para cá, Jéssica, querida. Pega a mão de alguém do seu lado aí. Explica para ele entender. Diga assim, ó. Você vai continuar. Horrível, vai de novo. Você vai continuar no mesmo lugar. Deus não vai tirar você de lá, não. Vai ser lá onde tentaram te esconder, apagar a luz em cima da sua cabeça. Lá onde te colocaram para ser esquecido. É lá que a mão de Deus vai achar você, honrar você, levantar você, abençoar você. E quem acredita, dá um pulo dessa cadeira agora, porque a mão de Deus vai te achar. Pastor Eduardo, abriram uma gaveta e me trancaram dentro, pois a mão de Deus vai lá. Pastor Eduardo, me colocaram no setor escuro, a mão de Deus vai lá. Apagaram a lâmpada para ninguém me ver, a mão de Deus vai lá. Eles marcam reuniões e não deixam nem eu ficar sabendo, para não apresentar projeto nenhum. A mão de Deus vai lá, a mão de Deus vai lá, a mão de Deus vai lá. Você está mal posicionado. Você está no lugar escuro. Você está no ponto cego. Propositadamente te dirigiram para um lugar para você ser esquecido. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer: eu vou fazer uma coisa tão bonita, que eu não vou tirar você de lugar nenhum. Eu vou mostrar que quando é quem eu quero, eu vou lá. Porque Davi não foi ungido em Jerusalém. Davi não foi ungido na capital. Davi foi ungido dentro da sua casa. A mão de Deus foi lá. Manda buscar o menor que ninguém come enquanto ele não chegar. Oh, igreja, levante as mãos o mais alto que você puder. Ele é o Deus dos esquecidos. Ele é o Deus dos esquecidos. Ele é o Deus dos esquecidos. A mão de Deus está indo ao teu encontro agora. Papéis serão invertidos na sua ordem. Deus colocará por cima e não por baixo, como cabeça e não como cauda. Ele é o teu Deus. Agora eu tenho uma última coisa para dizer, para você receber uma canção poderosa aqui. Agora olha para mim. Eu vou voltar para o texto para encerrar. Jacó levantou a mão, inverteu a mão. José ainda tentou interpelar e falou: assim não, meu pai. Se prepara, porque vai ter gente dizendo: assim não, merece não, chegou agora, não é para ser assim não. E o velho Jacó olhando falou: cala a boca, rapaz, quem sabe o que está fazendo aqui sou eu. Quando os dois se levantaram, alguém ainda está por aí? Diga amém. Quando os dois se levantaram, a Bíblia diz desse jeito: então colocou Jacó Efraim à frente de Manassés, porque eu lhe disse que a coisa era tão séria
que o maior andava na frente. Então quando eles entraram naquela casa, Manassés estava à frente, Efraim estava atrás. Na hora de sair, eu até penso que Efraim foi para aquela sua antiga posição, de tão acostumado que estava a andar nas costas do seu irmão. Mas Jacó olhou para ele e disse: netinho, você não acreditou no que aconteceu aqui não, filho? Passa para frente, porque essa noite aqui não foi teatro não, e o que eu liberei já está valendo. Passa para frente, abre a porta e sai de um jeito diferente do que você entrou. Ei, eu não vim aqui propor teatro, eu não sou diretor de espetáculo. Esse não é um lugar a não ser outro lugar senão a casa de Deus. As sentenças liberadas aqui têm poder e tem verdade. Então saia daquela porta assumindo uma posição diferente daquela que você entrou. Se você acredita que alguma coisa mudou na tua vida, levante a mão e solte um brado de júbilo e de adoração. Começa a colocar em prática a partir de hoje. Começa a se reposicionar dentro do que você acredita que Deus fez. Começa a levantar sua cabeça com a autoridade de quem crê que alguma coisa de Deus já foi liberada. Muda o tom da sua voz, muda o jeito de você pisar no chão, muda o jeito de você encarar os problemas. Leve a sério. Se você crê que Deus mudou alguma coisa, leve a sério. Se posicione à altura da promessa que você recebeu. Leve a sério. O fogo não me queima,